Olá a todos. Sou a acadêmica Evelyn Cristina dos Reis Salles e hoje estarei apresentando a minha prática interdisciplinar de estudos da linguagem. Tutora responsável, Fabiana dos Santos. O tema principal da prática é Estudos da Linguagem e o título do trabalho é As Análises Linguísticas no Ensino da Língua Portuguesa e o Gênero Discursivo Textual. Resumo. A prática tem como intuito de descrever a importância do processo de ensino da língua portuguesa através das análises linguísticas e o uso de gêneros textuais. E nesse processo de ensino-aprendizagem, e ainda ressaltando sua fonte de sentido para estruturar, expressar e interpretar simbolicamente a realidade, o conhecimento humano e os conhecimentos gerados nas diferentes áreas da atividade do ser humano. Desta forma, este artigo tem o intuito de responder as seguintes questões. Os alunos aprendem desenvolvendo a capacidade de aprender português no ensino básico através do gênero textual discursivo? Diante disso, o objetivo desse artigo é refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa e utilizá-lo como fonte de sentido para estruturar, expressar e explicar simbolicamente fatos, experiências e conhecimentos. Para a realização deste artigo foi utilizado um estudo, e uma abordagem teórica metodológica com propriedades bibliográficas baseadas em estudos qualitativos, com contribuição de teorias de diferentes autores do conteúdo da língua portuguesa, gramática e gêneros. As palavras-chave para esse trabalho foi gênero textual, língua portuguesa, gramática e análise linguística. Introdução. Nas escolas, o ensino de língua portuguesa, principalmente nas partes de interpretação de texto, leitura e gramática, se tornou um alvo sobre os questionamentos de desenvolvimento dos estudantes e análise o processo de ensino da língua portuguesa em sala de aula. Busca apresentar com esse trabalho e tendo como base o ensino de língua portuguesa, mostrar as principais causas que contribuem para a melhoria do conhecimento e as que impedem o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes, onde serão apresentados os planos de aula conforme a BNCC, a didática e também as avaliações de aprendizados e algumas citações de autores que fortalecerá a ideia central do trabalho, que busca visar um ensino de língua portuguesa e que procura reforçar o desenvolvimento dos estudantes, e visará os conhecimentos que os professores devem recorrer para que haja uma estimulação significativa dos alunos. O gênero textual é uma excelente ferramenta do professor do conteúdo de língua portuguesa, pois abre um leque de oportunidades de ensino da língua e da gramática, de forma que os alunos se interessem e aprendem. E assim, à medida que novas perspectivas passarem a existir na educação, o ensino de língua portuguesa é cada vez mais debatido, especialmente os métodos utilizados pelos docentes, que em diversos momentos atrasam o ensino-aprendizado dos educandos, por não tornar significativo o ensino-aprendizado. Língua portuguesa, ressaltando sua fonte de sentido para estruturar, expressar e interpretar simbolicamente a realidade, a conhecimento humano e conhecimentos gerados nas diferentes áreas de atividades do ser humano. Pois através do ensino, o aluno será capaz de desenvolver, interpretar os demais conteúdos. Dessa forma, este artigo tem o intuito de responder as seguintes questões. Os alunos aprendem desenvolvendo a capacidade de aprender o português no ensino básico através de gêneros textuais discursivos? Diante disso, o objetivo deste artigo é refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa, através do uso de gêneros textuais para expressar, estruturar e explicar simbolicamente os fatos, experiências e conhecimentos. Compreende-se que o gênero textual
É um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária, desde mensagem telefônica, posts, redes sociais, até entrevistas de emprego em artigos científicos. Os gêneros e tipos textuais relacionam-se, pois aqueles que utilizam desde a sua estrutura, né? Pois podem haver diversos tipos de gêneros textuais e os interlocutores e os contextos e funções que eles são colocados. Ação teórica. A linguagem é um conjunto de elementos organizados que possibilitam comunicação. Ocorre na sociedade e um grupo de todas as pessoas desenvolve um sistema para este fim. Segundo as diretrizes curriculares da educação básica de língua portuguesa do Estado do Paraná, considerando o percurso histórico da disciplina de língua portuguesa na educação básica brasileira e confrontando esse percurso com a situação de analfabetismo funcional e dificuldade de leitura compreensiva e produção de texto apresentada pelos alunos, segundo resultados e avaliações em larga escala e mesmo de pesquisas acadêmicas, as diretrizes curriculares estaduais de língua portuguesa requerem neste momento histórico novos posicionamentos e em relação às práticas de ensino, seja em relação, da discussão crítica dessa prática, seja pelo envolvimento direto dos professores na construção de alternativas. O processo de ensino-aprendizagem envolve alguns elementos nos quais ajuda o desenvolvimento do raciocínio e imaginação, a relação com as ideias, a capacidade de pensar, o conhecimento das ideias e expressão verbal, da extração. Os estudos mostram diferentes formas de uso da língua, se dá devido aos seus diferentes espaços sociais, visto da forma que ela está empregada, pois a atividade linguística no ato de interação por meio da fala e escrita pode mudar e acontecer sempre no interior de alguma instância social. A família em roda de amigos, escolas e igrejas, que as crianças conhecem como receita, poema, histórias em quadrinhos. Marcuse reforça a ideia que os gêneros textuais são frutos de trabalho coletivo. Os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociais discursivas e formas de ação sociais incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No estanque enrijecedores, as ações criativas caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos. Surgem aparelhados à necessidade e atividades sociais, bem como relação com inovação, tecnologia, o que é facilmente perceptível ao se considerar a quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação da escrita. Os gêneros secundários estão completamente vinculados à linguagem escrita, que será apresentada oficialmente na escola. Circulam nas esferas mais públicas da sociedade, em instituições que não há familiar. Portanto, os gêneros secundários são formados a partir dos primários, que fazem parte da vida de qualquer indivíduo, independente da situação, do seu nível de letramento. O professor deverá levar as considerações, a constituição dos gêneros primários ou secundários, pois são essenciais no processo de análise das características da utilização social de determinado gênero, tanto para garantir o aprendizado da língua e também para ensinar, o ensino da gramática de determinado gênero, tanto para garantir o aprendizado da língua e também para o ensino da gramática, que tem que ser dada de forma contextualizada e com a realidade do ensino, garantindo assim aos seus alunos os gêneros textuais de diferentes formas para um ensino de qualidade. Os gêneros discursivos já é um método antigo e que ajuda muito o processo de ensino em sala de aula. Muitos professores encontram dificuldades em aplicar esse conteúdo em sala de aula. Porém, os métodos são satisfatórios e ajudam muito os alunos a aprender. E se diz
que essa prática não é recente, pois trata-se da língua materna, e usa-se em diversos países como Europa, Ásia e Norte-Americano. Os PCNs encontramos algumas justificativas para a orientação quanto ao trabalho de gênero discursivo. Todo texto se organiza dentro de determinado gênero, em função das intenções comunicativas, como parte das condições de produção do discurso, as quais geram usos sociais que o determinam. Brasil, 1998, página 21. Discursivos são ferramentas importantes para o entendimento da norma culta da língua portuguesa. No entanto, nota-se que essa modalidade vem sendo desvalorizada por parte dos estudantes. O poema, por exemplo, é um texto literário composto de versos que podem conter rimas ou não, assim diferentes da prosa, escrita em texto corrido. O poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Os principais elementos que compõem o poema são os versos, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. O trabalho com os gêneros textuais vai abranger todas as complexidades textuais, discursiva, enunciativa e linguística de determinado texto. O poema é um texto literário, escrito em versos que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for compostos por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático e lírico. O professor pode usar os gêneros textuais para estimular o ensino-aprendizagem da leitura e alfabetização, e estimular esse conhecimento com textos que as crianças podem conhecer, como receita, um poema, uma história em quadrinhos. Marucci reforça que a ideia de gêneros textuais são fruto de trabalho coletivo. Os gêneros contribuem para ordenar e estabilizar as atividades comunicativas do dia a dia. São entidades sociais discursivas e formas de ação sociais incontornáveis em qualquer situação comunicativa. No entanto, mesmo apresentando alto poder preditivo e interpretativo das ações humanas, em qualquer contexto discursivo, os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa. Caracterizam-se como evento textual altamente maleável, dinâmico e plástico. Surgem quantidade de gêneros textuais hoje existentes em relação às sociedades anteriores à comunicação escrita. Inicialmente, podemos considerar que os gêneros discursivos estão ligados às atividades humanas, pelas necessidades de comunicação entre os sujeitos, na relação concreta e no interior de determinado campo. Assim sendo, o processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa tende a demonstrar a importância de saber falar e escrever de forma educada, mas com personalidade de aluno para que reconheçam e conheçam diferentes línguas. E preciso ter respeito e consideração para as utilizar no momento certo, para que a aprendizagem aconteça de fato. É necessário alterar o conceito de física da língua, O ato comunicativo se dá em diferentes âmbitos: no diálogo do dia a dia, na escrita de uma carta, no relato de uma notícia e em tantos outros. A relação entre campos, atividades, gêneros discursivos acontece na medida que o primeiro determina as condições específicas para que o segundo se adapte e se caracteriza como o gênero do discursivo para determinada função. O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica através de artigos científicos, dissertação de mestrados, revistas e bancos de dados relacionados às práticas de ensino da língua portuguesa, com análise linguísticas e uso de gêneros textuais. O público-alvo da pesquisa são alunos dos anos finais do ensino médio, com as propostas de atividades que estimulem o ensino de língua portuguesa, o processo de ensino, aprendizagem. Foram consultadas pelo Cielo, Google Acadêmico, páginas em português para a seleção dos materiais utilizados nessa revisão bibliográfica dos últimos 30 anos. Dentre estes estavam artigos, da Educação Nacional, BNCC e legislações, e também do MEC. As palavras-chave que foram utilizadas foram gêneros textuais, língua portuguesa, gramática e análise linguística. Dados e discussões.
Os resultados da pesquisa melhores, visto que os gêneros textuais são muito úteis no processo de ensino-aprendizagem dos alunos, e os gêneros discursivos, que ajudam na formulação de redação, artigo, melhoram na leitura e escrita dos alunos. Ambos os estudos, Rojo e Marcus, nos comunicam que, teoricamente, os gêneros discursivos textuais são abordados por perspectivas diversas. O que percebemos que estudos realizamos anteriormente é que não há uma única visão em relação ao conceito de gênero e que teorias, embora não tenham pontos em comum, têm origens conceituais diferentes, como será abordada na presente pesquisa. Daí, a relevância em buscar como se constitui o conceito de gênero textual discursivo em teses de dissertação que focalizam o conceito e produção textual. Discussões. A pesquisa mostrou sobre a importância e o significado da língua portuguesa, que são expressos principalmente na vida escolar. A linguagem é um conjunto de elementos organizados que possibilitam a comunicação e ocorrem nas sociedades e grupos de todas as pessoas, de um sistema para esse fim. A prática abordou, 3 tipos de poemas: o poema narrativo, lírico e dramático. No primeiro, foi abordado o poema narrativo, que fala sobre a quadrilha, e esse tema conta uma história de forma em versos que apresenta todas as características de um gênero narrativo, como narrador, personagem, tempo e espaço. Pois ele busca, sempre ter uma história como um romance, um herói, e assim formado, que todo texto narrativo contém. No caso aqui, foi sobre a quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. O texto 2 é um texto dramático, Morte e Vida de Severina, no qual apresenta a voz do narrador, pois a história desenrola a partir das falas dos personagens, estruturas e formas de versos. O gênero dramático está relacionado ao texto produzido para serem interpretados por atores. Tais textos são compostos por atos, cenas e rúbricas, instruções de dramaturgos e falas. Já o 3 é um soneto de fidelidade, no qual ele é um poema lírico. Ele é como o da imagem assim, aqui demonstrada. É um soneto de fidelidade, porque ele manifesta ideias, emoções, desejos, não apresenta características do gênero dramático, nem conta uma história. Na estrutura de poema, nota-se que é composto por 14 versos organizados em 2 quartetos e 2 tercetos. Conclusão. Através das pesquisas sobre os estudos de linguagem, percebe-se como são amplos os segmentos da língua portuguesa, em especial sobre os gêneros textuais. Compreendemos que uma análise do conceito de gênero no contexto de alfabetização contribui para identificar como tal conceito foi desenvolvido na pesquisa, assim como compreender de que forma as abordagens teóricas foram utilizadas para o desenvolvimento das propostas pedagógicas de 4 trabalhos que focalizaram a produção textual em contexto de sala de aula. Os objetivos da pesquisa foram lançados demonstrando o valor do uso de gêneros textuais na vida escolar dos alunos na sala de aula de língua portuguesa e as diversas formas que os alunos podem aprender com os demais gêneros e métodos pedagógicos que o professor pode desenvolver os conteúdos aplicados. Assim sendo, conclui-se que o procedimento de ensino-aprendizagem envolve alguns elementos nos quais ajuda o desenvolvimento do raciocínio, a imaginação, a relação com as ideias, a capacidade de pensar, o conhecimento das ideias e a expressão verbal e da extração. Além disso, oferece condições para que o educando preveja a sequência de ações e direcione suas ações e participe da prática da língua portuguesa. A partir da análise realizada, encontramos na pesquisas abordadas o gênero discursivo como enunciativo, concreto e como conteúdo disciplinar, valendo-se de diferentes aportes teóricos que exclui
e são articulados pelos autores. Por fim, as referências que foram utilizadas no presente trabalho. E é somente isso. Desde já, muito obrigada.